Além do fascismo, nazismo e o comunismo, outras ideologias políticas têm sido muito discutidas. Uma delas é o socialismo, uma ideologia política muito semelhante ao comunismo, por ser a sua predecessora. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Ela visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. O socialismo surgiu no século XVIII como forma de repensar o sistema vigente, neste caso o capitalismo. Para tanto, o primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri Simon, filósofo e economista francês. Ele propôs a criação de um novo regime político-econômico no qual os homens repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista em 1848. O texto apresenta os princípios do socialismo científico como o pensamento comunista, o conceito de luta de classes, a crítica ao modo de produção capitalista, crítica aos três tipos de socialismo, utópico, reacionário e conservador, o materialismo dialético e histórico, o conceito de mais-valia e a revolução socialista. Por isso, o socialismo científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo, por estar associado a Karl Marx. O socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundamentado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isso acontece por meio de um modelo idealizador e, por isso, leva o nome de utópico. Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas necessárias nem o método para que os objetivos fossem atingidos. Já o socialismo científico, ou socialismo marxista, foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Diferentemente do socialismo utópico, essa corrente teórica não buscava uma sociedade ideal. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico. Para os marxistas, o capitalismo era baseado em duas classes, explorados e exploradores. Por isso, a proposta desta corrente esteve fundamentada na luta de classes, na revolução da classe proletária, no materialismo dialético e o materialismo histórico e na doutrina da mais-valia. O importante não era extinguir o capitalismo, mas sim compreender as suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político e econômico. Um dos primeiros países a implantar o regime político socialista foi a Rússia, a partir de 1917, na Revolução com o mesmo nome. Atualmente, os países socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. Mas apesar disso, muitas sociedades têm tentado entender os efeitos e as leis que regem o capitalismo vigente a fim de reduzir a diferença entre classes e possibilitar uma melhor distribuição dos recursos. Por enquanto, é tudo, mas nos veremos em um próximo vídeo. Até lá, compartilhe o conhecimento.